aqui, ó, estudo da trajetória típica dos movimentos fenomênicos. É indispensável, todavia, em primeiro lugar, aprofundar ainda mais o estudo e passar da simples exposição descritiva dos movimentos fenomênicos ao campo dos íntimos porquês. Cada fase, antes de estabilizar-se em definitiva assimilação ao sistema, é percorrida 3 vezes, progredindo e depois 2 vezes regredindo. Isso significa ser vivida 5 vezes em direções opostas. A razão desse retorno cíclico de 2 fases evolutivas sobre 3 evolutivas é exigida pelo fato que, o voltar a existir 3 vezes repetidas, no nível de cada fase, é a primeira condição para sua assimilação profunda, no ser em si mesmo afixa. Trata-se de uma vida tríplice em 3 posições diferentes, que o ser tem de viver em cada degrau, a fim de poder dominá-la definitivamente. Nas 2 fases de regresso, o passado volta, o ser resume, relembra e revive. Assim, o que é novo fundamenta-se com bases novamente consolidadas. O conceito fundamental que existe na ideia de divindade é um princípio de ordem e de equilíbrio. Outro significado dessa descida: ela representa a desintegração do velho material de construção para a nova construção, germe de potencialidade maior, porque só esse núcleo mais poderoso pode alcançar culminâncias mais altas, exatamente como farias se quisesses, em lugar de velha casa de 2 pavimentos, construir outra de 6. Só através desse processo de íntima destruição e reconstrução, o fenômeno elabora-se e amadurece. Só através desse retorno sobre si mesmo, dessa compressão pelo vórtice, dessa fase de concentração, o impulso é fecundado para seções maiores. Esse refazer-se desde o início, voltando sobre o próprio caminho, é um concentrar-se do fenômeno sobre si mesmo, a fim de explodir com maior força. Para avançar, primeiro é preciso retroceder, demolir o que está velho, depois reconstruir. Sempre partindo do princípio, colocando-se em alicerces mais sólidos, as bases de um organismo novo de maior potencialidade e destinado a um maior desenvolvimento. Pois na lei, tudo avança por continuidade. Natura não facite saltos. A natureza não dá saltos. E cada progresso tem que ser profundamente amadurecido. Essa última frase aí quando a gente começa a estudar física quântica, né, ela justamente fala que a natureza dá saltos, né, porque justamente ela é quantizada em quantidades pré-determinadas e não a coisa contínua, né. Mas isso não vale para isso que a sua avó está colocando, né, porque vai haver coisas que para nós ainda é contínuo e outras que são em níveis pré-determinados, né? Então, quando você vai estudar a matéria é feita de coisas múltiplas de coisas pequenas, e não metade, e não um terço, não um quinto. Então, por isso que ela é quantizada. Quântico vem daí, de quantidades pré-determinadas, né? Então, os níveis de energia também, eles são quantizados. Mas o espaço e o tempo, por enquanto, ele ainda é contínuo. Então, você não vai ter espaços quantizados. E esse é um dos grandes problemas da quantização da relatividade, né? A mecânica, a física de Einstein. Tem um gato aqui que está perturbando aqui. Ele está querendo brincar comigo aqui. Esse barulho é ele fazendo, viu, gente? Ele está futucando os papéis aqui. A mecânica relativística, ela enxerga o espaço-tempo como um efeito gravitacional, né? Então, se a gente fosse quantizar, e se a gente tenta quantizar a gravitação, o espaço-tempo vai ter um problema. Será que o espaço-tempo é quantizado ou é contínuo, né?
Então, são coisas ainda que a física ainda não resolveu, ou o modelo ainda não conseguiu entender direito, sabe? E dá o alô que você quer dar. Pronto, pronto. Agora passa. Ai, que fofo! Ai, ele fica andando aqui no computador em cima aqui quando eu tô aqui. Por isso que esse que é o problema, né? Da quantização da relatividade. A relatividade não conversa direito com a quântica por conta desse que um é quantizado e o outro é contínuo. Quer dizer, esse é um dos problemas, né? Não é o único. Então, por isso, quando ele fala a natureza não dá saltos, em algumas coisas dão saltos e outras não. Né? Pelo menos na concepção atual. A gente pode estar errado, né? Compreendereis ainda melhor, ao passar dos conceitos abstratos, a exemplificação de casos concretos. Verificareis como vossa realidade corresponde aos princípios expostos acima. Essa necessidade de refazer-se desde o início, reaproximando-se das origens do fenômeno, é universal. Para reedificar, é preciso destruir o ciclo proporcionado pela espiral, que se abre e se fecha, é a linha da transformação de todas as formas do ser. Se por vezes parece-vos não ocorrer assim, é porque só tende sob os olhos fragmentos de fenômenos. A unidade do princípio permite-nos descobrir exemplos nos campos mais díspares. No universo da matéria gama, encontrareis a linha da espiral no desenvolvimento das nebulosas. Aí a matéria é um vórtice centrífugo de expansão. Projeta-se no espaço, numa poeira sideral, precisamente formando uma espiral, que apresenta sua própria juventude, madureza e velhice. Isto é, atinge o máximo de abertura espacial provocada pelo impulso que o vórtice, germe do fenômeno, imprime-lhe, máximo que não pode superar. Isso é interessante, né? Que se coloca aqui o desenvolvimento das nebulosas, né, que ele coloca, e parte dessas nebulosas, elas representam justamente as galáxias. Quando sua voz estava escrevendo isso aí, esses conceitos de galáxias, como as galáxias a gente entende hoje, ela estava iniciando, começou em 2022, em 1922, há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás é que se descobriu que o nosso universo não era feito apenas da nossa galáxia. Descobriu-se o Hubble, né, o Edwin Hubble, ele observou que tinha uma nebulosa. Quando ele foi calcular a distância que essa nebulosa estava da gente, era 1 milhão de anos-luz. Mas a nossa galáxia não tinha, naquela época ainda não tinha 10 mil anos-luz. Né? Então ele falou, aquilo ali é um outro universo. E ele chamou então, por conta que a nossa galáxia chama Via Láctea, ele chamou aquilo de galáxia, que galáxia é leite em... um é grego, o outro é latim, eu nunca lembro quem é. Láctea é latim e galáxia é grego. Né? Onde então galáxia representa todas as coisas parecidas com a Via Láctea, só que fora, bem distante da nossa Via Láctea. Então, essa concepção do tamanho do universo é uma coisa muito, muito recente. Né? Há 100 anos atrás, a concepção que a gente tinha do universo era um universo formado num raio de 10 mil anos-luz em torno da gente. E com isso, então, começou a se ver outras galáxias. Em 1994, com a ida do Hubble, agora não o astrônomo, mas o satélite, né? O Hubble, que é aquele satélite que está orbitando a Terra, ele está orbitando a Terra a 400 quilômetros de altura. Está bem próximo da gente. Para vocês terem uma ideia, a distância da Terra à Lua é 400 mil quilômetros. O Hubble está a 400 quilômetros de altura. Né? E ele fica orbitando, ele leva 1h30 para dar uma volta em torno da Terra. E ele fica mirando para o espaço. As primeiras fotos que o Hubble tirou, que não tinha interferência da atmosfera, foi fantástico,
porque mostrou um universo surpreendente, né? Inúmeras galáxias, e quanto mais distantes estavam as galáxias, mais arredondadas elas eram. Né? Por quê? Porque você estava vendo galáxias no seu início, porque quanto mais distante, mais no início elas estavam. E as galáxias mais próximas, ela tem um formato mais espiralado. Né? Então você conseguia criar um modelo de evolução das galáxias, porque você via galáxias no seu início, no seu nascimento, e galáxias já na sua madureza, né? Na sua maturidade máxima. Né? E elas, por estar girando, elas vão, e ao mesmo tempo sendo puxada para dentro, elas vão formando esse formato espiralado. Né? E agora, vocês não sei se vocês estão acompanhando as fotos do James Webb, que é o outro satélite, né, que é lançado pela a NASA e a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Ela está a uma distância de 1,5 milhões de quilômetros da Terra. Ela está do outro lado da Lua, sempre em oposição à Lua. Né? Isso é interessante. A distância daqui até a Terra, da Lua, é 400 mil quilômetros, e do satélite, o James Webb, até a Lua, é 1 milhão de quilômetros. Ela foi colocada em um ponto, que a gente chama um ponto de equilíbrio, que ela fica sempre orbitando a Terra, sempre em oposição à Lua. Né? E isso é muito interessante, porque ela fica então com mais tempo voltada para o outro lado, que não tem nem interferência da Lua e nem da Terra. Né? E ao mesmo tempo ele consegue então vislumbrar o espaço sideral sem muitas perturbações. Além de ter um espelho maior, ele tem tecnologia ultramoderna e ele enxerga não só no visível, como ele enxerga no infravermelho também. Então, por isso que tem algumas imagens que o James Webb está jogando agora nos sites aí, que deixa as imagens do Hubble, que já eram fantásticas, no chinelo. Né? Então, as novas imagens que o James Webb está mostrando, e não só imagens, informações também, dados dessas galáxias, né? Porque quando a gente olha a cor da galáxia, né, as cores das estrelas, nós estamos vendo a temperatura, a história daquilo ali. Então você começa a reformar o modelo, e com certeza, isso não tem nem 2 meses, o James Webb está jogando essas imagens, né? Nos próximos anos nós vamos ter uma quantidade enorme de novos dados que ele nos proporciona e que a gente vai ter uma concepção muito mais surpreendente do universo, sabe? Porque você vai ter que a morte de por exemplo, a morte de uma estrela, a explosão de uma estrela, ela cria elementos para, para o nascimento de novas nebulosas, novas estrelas. Né? Ela dá elementos materiais. As primeiras, dentro do modelo atual, que a gente chama modelo padrão cosmológico, logo após o Big Bang, as primeiras grandes estrelas eram estrelas tão grandes quanto uma galáxia, que a quantidade de massa era enorme, e era praticamente feito só de hidrogênio e hélio. E aquilo ali, a quantidade era tão grande que aquilo cresceu muito rapidamente. Né? Elas estão, para ter uma ideia, a gente só consegue ver elas a 12, 10 bilhões de anos-luz. Isso quer dizer que é no início do próprio universo atual. Eu falo universo atual porque existem modelos de universos cíclicos. Né? O próprio universo como um todo, ele poderia estar vibrando no sentido de que quando houver a morte do universo como um todo, ele na realidade é estupim para o nascimento de um novo universo. E
Existem modelos hoje de multiversos, no sentido não dessa maluquice do cinema, não, mas de outros universos, mas que estão tão distantes que não tem conexão com o nosso. Pelo menos fisicamente não tem conexão, né? Então, você pode ter vários deles em estágios completamente diferentes, um nascendo, outro morrendo. Então, todo esse processo que o Baldi coloca aqui através da sua voz, nesse processo evolutivo, eu hoje percebo que ele é eterno, esse processo, porque hoje nós estamos nesse estágio, mas vai ter sistemas, universos que vão estar em outro estágio, né? Então, com isso você tem... tudo isso é muito dinâmico no sentido de que nós estamos no universo que hoje a gente está nesse estágio, mas pode ser que tenha outros que estejam em estágios completamente diferentes, né? Então, tudo isso aí é possível. Só aí quando a gente fala assim, isso são especulações, porque como a gente não tem contato com esses outros universos, é especulativo, né? É uma hipótese, mas que você não tem como validar, né? Então, quase que só para satisfazer o ego da gente, né? Não estamos sozinhos, né? Uma coisa assim. Essa que é a ideia, né? Que nós não somos especiais, né? Nós fazemos parte de um todo e nós somos iguais a todos, pelo menos na sua essência, né? Esse é o princípio básico dentro da física, da ciência, né? Que nós deixamos de ser especiais. A gente saiu do centro do universo, saímos da importância da criação. Então, com as ideias não geocêntricas, né? A Terra saiu do centro do universo. A gente passou a viver em torno de um Sol que vive em torno na periferia de uma galáxia que é uma galáxia de porte médio, né? E, no processo da própria da teoria evolução, obviamente que a evolução darwiniana, ela, quando ela não leva em conta o aspecto espiritual, o aspecto transcendente, ela fica limitada, né? Mas a gente deixa de ser o centro da criação, passamos a fazer parte da criação como um todo, mas não somos deixamos de ser o ó do borogodó, a cereja do bolo, sabe? Como a concepção dos antigos tinham. A gente está no centro do universo e a gente é o ápice da criação, o rei da natureza, né? A gente passa a ser só uma a mais, né? E isso dá um senso de humildade extremamente grande e, ao mesmo tempo, essa capacidade de vislumbrar a nossa pequenez, ela é fantástica também, né? Então, é isso mesmo, né? Então, quando a gente olha para um animal, igual o gatinho que passou aqui, né, e a gente passa a ter uma reverência à natureza como um todo muito maior, né? Você passa a respeitar os animais, as plantas, a natureza como um todo, porque... E entre os seres humanos também, né? Ninguém pelo contrário, né? Como o Marcelo Gleiser, aquele físico brasileiro, um livro que ele tem, ele fala que a, a inteligência é como se fosse uma ilha, né? O conhecimento é como se fosse uma ilha. Quanto maior o conhecimento que você tem,
maior a percepção que você tem da sua ignorância, né? Porque a margem do desconhecido aumenta tão quanto, né? Então você começa a ter consciência da sua ignorância, né? Isso por aí. No universo da matéria gama. Tá, aqui. Aí a matéria é um vórtice centrífugo de expansão, projeta-se no espaço numa poeira sideral, precisamente formando uma espiral que apresenta sua própria juventude, madureza e velhice. Isso atinge o máximo de abertura espacial, provocada pelo impulso que o vórtice, gêmeo do fenômeno, imprimiu-lhe no máximo, que não pode superar. Depois disso retrocede, o ciclo torna-se fechar sobre si mesmo, porque enquanto a espiral se abre partindo do nível gama, ocorre aquela íntima elaboração da matéria de que falamos na série estequiogenética, pela qual a matéria se desagrega e gama volta a beta. Como vimos, a energia se canaliza por sua vez em correntes que determinam o vórtice centrípeto, concentração dinâmica, período involutivo do ciclo, em um núcleo de novo gama que constituirá o germe de um vórtice inverso centrífugo, período evolutivo do ciclo, isto é, de uma nova expansão sideral. Mas dessa vez, Beta, novamente reconstituída, assumirá os mais altos caminhos da vida e da consciência, enquanto nos confins do vosso universo, onde Beta ainda não amadureceu, vê-la-eis dobrar sobre si mesma para a grama, assim por diante. Aqui ele mesmo está colocando, né, que há partes que estão num processo evolutivo, há partes que estão num evolutivo, ou seja, o universo é muito mais amplo do que tudo aquilo que a gente imagina, né? No campo da vida, a abertura da espiral não é um vórtice físico nem espacial, é dinâmico. Centro, expansão, limites e retorno são de caráter exclusivamente dinâmico. Nunca perguntastes por que tudo tem de nascer de uma semente? Por que o desenvolvimento subsequente não pode ultrapassar determinados limites? Isso lembra o próprio nascimento do bebê, né? Após a concepção, né? Ai, me fugiu o nome aí. Não é feto. Feto é quando já está mais adiante. Embrião? Embrião, Embrião. fugiu a palavra. Você vê que ele vai ter no formato como naquele livro do André Luiz, ele coloca como se ele estivesse revivendo todo o processo evolutivo dele, né? Formato de um girino, parecendo um sapinho, né? Que tem um rabinho, e vai todo aquele processo como se ele estivesse fazendo o corpo físico, estivesse relembrando toda a sua memória, toda a sua trajetória, e mostrando então que essa conexão que a gente tem com a natureza como um todo, né? Por que o desenvolvimento subsequente não pode ultrapassar determinados limites? Por que a decadência da velhice que vai chegando em todas as coisas? Também a vida é um ciclo, com a sua fase evolutiva e involutiva, e o inexorável retorno ao ponto de partida, que vem a ser essa mecânica que reconduz tudo ao estado de germe, esse processo da natureza por meio de contínuos regressos ao estado de semente, se não a expressão mais evidente da lei de evolução e involução cíclica. Da semente, o fenômeno da vida torna a fechar-se em si mesmo, em um núcleo que é o centro de nova expansão. Assim, por pulsações alternadas da fase de germe à fase de maturidade, procede ininterruptamente a vida. Assim, a íntima lei do fenômeno, momento da lei universal, estabelece os limites da forma completa. Depois a destrói e reconcentra toda a sua potencialidade em um germe. Esse, de modo inexplicável, não produz o mais lindo dos menos, mas simplesmente restitui o que está nele, incluso por involução. Sem esse inexorável retorno sobre si mesmo, que está na lei dos ciclos, a forma teria que progredir ao infinito, ou então, decaindo, jamais ressurgiria para retomar, dentro de pouco tempo em direção oposta o mesmo caminho. Se os limites podem deslocar-se e os máximos elevar-se, isso não diz respeito ao ciclo inviolável das vidas individuais, mas ao desenvolvimento em que elas estão concorrendo.
do ciclo maior de evolução e involução da espécie, sujeita a essa mesma lei. Isso me lembra o processo até evolutivo do nascimento das crianças, né? Como as crianças nasciam na antiguidade, levava tempo para se desenvolver, né? Tempo para abrir os olhos, né? Tempo para... E hoje o desenvolvimento é muito mais rápido, né? E isso, no último século, então, vem desenvolvendo, né, com uma velocidade inacreditável, né? A gente vê crianças hoje, uma quantidade muito maior de crianças prodígios do que existia na antiguidade, até mesmo em termos, não é só porque a população aumentou, mas em termos relativos mesmo. Al, Diga. aqui em cima ele está falando assim, às vezes tá ruim pra caramba, mas dá para ver que é ciclo maior de evolução e involução da espécie sujeita a essa mesma lei. Involução? Nada não retroage? Como é que é essa? Que involução é essa? Involução. Essa involução, que ele vai tratar em outros livros dele, né, que é o processo de queda, né, essa é uma percepção, né, quando o processo de queda quando ele coloca naquele vórtice. Eu perdi essa aula, né? É isso que dá aluno faltando aula. Atrapalha os outros alunos que já estão na frente, aí, tá vendo? Não, esse aqui foi justamente o vórtice que ele explicou, em que o Silvio colocou. É porque na minha mente, Paulo, nada involui. Eu tô usando essa palavra errada, assim. Quem evolui é retroceder? Não. Eu tô com uma palavra. Justamente o que sua voz propõe, ela contraria um pouco essa percepção espírita, que só evolui, né? O que ele propõe é que existe processos, no processo evolutivo como um todo, há momentos em que você avança, há momentos que você retrocede. E foi justamente isso que ele colocou. Então nós estamos numa atual fase evolutiva, mas para a gente ter chegado na fase anterior, a gente veio do alto, só que esse alto é assim, é como se você saísse aqui, ó, gama é matéria, beta é energia, alfa é o espírito, menos x é algo antes da matéria, x é algo acima do espírito. Como a gente está nessa fase de gama para alfa, a gente não faz ideia do que é o menos x, a gente não faz ideia do que é o mais x. Vê se meu pensamento está certo, porque a gente veio do fluido universal, não é isso? Falando espiriticamente falando, espiriticamente falando. É isso, não é, ô Silvio? Isso. Aí agora, o que é o fluido universal? Pois é, mas aí esse que seria o máximo, o todo, que aí a gente vem para começar lá e evoluir? O que o Balde propõe é que existe algo antes disso. Ah, tá. E o que o Balde propõe é que o processo evolutivo que chega para a espiritualidade, existe algo maior que isso, né? O que pode ser maior que o espírito? É só quando a gente chegar lá que a gente vai saber. Sabe? A gente ainda não faz ideia. Então ele propõe esse processo aqui, ó. Imagina que esse verde, não sei se você consegue ver o verde aqui, esse círculo aqui, ó, verde, tô vendo. seria o menos x. O azul seria, desculpa, o vermelho seria o menos x. O verde seria a matéria. O azul é a energia. Esse rosado, o espírito. O laranjado, algo além. Esse ciano, algo mais além ainda. E essa linha preta seria o nosso processo evolutivo. A gente vê, então, começando daqui, ó, dessa linha aqui, nós estaríamos nesse processo aqui, ó. Entendi. Desse verde aqui, ó. Aí ele está indo da matéria para a energia, para o espírito. Aí em algum momento houve um processo evolutivo.
saiu do espírito para a energia, mas não chegou na matéria. Aí vai chegar num outro processo em que vai subir da energia para o espírito para algo além do espírito, né? E assim vai, né? Legal. E a gente pode olhar isso de um ângulo diferente, desse jeito. Ah, Em que que é tudo. justamente ele coloca, nós estaríamos aqui, nesse processo aqui, ó, de ida do verde, do azul para o rosa. Em algum momento isso vai retornar, mas não vai voltar para a matéria, você não vai voltar mais a encarnar, Entendi. né? Mas vai ser um estupim para ir para coisas maiores ainda, e assim por diante. Então nós estamos nesse processo do verde, o azul com o rosa, seria isso a ideia, né? Legal. Muito bom. Bem explicado. Esse é o processo inovador, diferente que o sua voz propõe, que é diferente da percepção espírita tradicional, né? Que e que ele explica que seria essa percepção desse caminho que nós estamos atualmente, né? Legal. Agora sim. Valeu, gente. Obrigada.